Rapaziada, que começar a investir é uma das decisões mais acertadas que você pode tomar na sua vida. Isso muita gente já sabe, né? Já é quase que um consenso para a maioria das pessoas. Pelo menos para aquelas pessoas que buscam por liberdade financeira. E isso independe da sua idade, tá? Desde um jovem que tenha 18 anos de idade até uma pessoa que tem 50 anos de idade, investir é importante para essas duas pessoas. O que pode variar de uma pessoa que tem 18 anos de idade para uma pessoa que tem 50 anos de idade é a sua exposição a ativos de risco. Normalmente as pessoas que são mais jovens, que estão começando agora no mercado de trabalho, elas possuem uma capacidade financeira, uma capacidade de aporte com valores mais baixos, porém elas possuem um tempo maior de aporte. Elas podem errar mais durante esse trajeto até alcançar a independência financeira e por isso elas podem investir em ativos que tenham maior risco. Como a gente sabe, ativos que possuem maior risco, eles possuem um prêmio maior por isso e, consequentemente, eles oferecem uma rentabilidade mais alta. Existem algumas realidades que a gente precisa enfrentar quando a gente começa a investir que muitas vezes não te contam. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Eu vou contar para vocês 5 realidades que eu passei a enfrentar, que eu precisei enfrentar quando eu comecei a investir, que para mim foram e são ainda hoje de extrema importância e que eu não vejo ser muito falado aqui na internet. Então vamos lá. A primeira realidade que eu sinto aqui e que sinceramente, rapaziada, isso me incomoda, é o fato de ficar remoendo por não ter começado a investir mais cedo. Rapaziada, isso pode parecer frescura, mas isso realmente me incomoda. Eu comecei a investir há 2 anos, eu comecei a investir em renda fixa e na Bolsa de Valores eu comecei a investir em fundos imobiliários, isso lá em dezembro de 2022. E direto eu me pego aqui me culpando por não ter começado a investir há 8, 10 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com esse tipo de informação relacionada a investimentos. Com certeza, se eu tivesse começado a investir há 10 anos atrás, hoje eu já estaria aposentado apenas com os rendimentos desses investimentos, visto que o meu custo de vida hoje ele é baixo. Quando a gente começa a investir na Bolsa de Valores, a gente percebe que o tempo ela é uma variável muito importante nesse resultado. Então, quanto mais cedo a gente começa a investir, pelo efeito dos juros compostos, mais rápido, mais cedo, a gente alcança essa liberdade financeira. Então assim, rapaziada, independente da sua idade, você sempre vai querer ter começado a investir mais cedo. O que muitas pessoas fazem, que na minha opinião está errado, é que ao despertar para essa questão de investir, elas querem compensar esse tempo perdido, investindo todo o capital que elas têm em caixa de uma vez só. E muitas vezes elas investem todo esse capital em um ativo que tem uma alta rentabilidade. Investimentos que têm alta rentabilidade, eles possuem um risco embutido ali. Ambos os casos, eles são péssimos negócios. Então assim, nessa minha breve experiência aí de 2 anos investindo e algumas centenas de horas estudadas sobre investimento e sobre mercado financeiro, o conselho que eu posso te dar é comece o quanto antes. E quando você for fazer seus investimentos, vá fazendo aos poucos, vá fazendo um investimento, vá obtendo aquele resultado do seu investimento, estuda mais sobre aquele ativo e você vai progredindo aos poucos e diversificando ali os seus investimentos. Mas independente de como você vai começar, comece o quanto antes. Vamos lá, a segunda realidade sobre investimento, realidade essa que espanta muita gente da bolsa, é essa sensação de dúvida e de incerteza do mercado na hora que a gente vai investir. Essa sensação de incerteza do mercado, ela nunca desaparece. Vamos lá, rapaziada. No começo, sempre que eu ia fazer investimento em um determinado ativo, eu sempre buscava vídeos aqui mesmo no YouTube de pessoas de dentro do mercado opinando sobre a viabilidade ou não de compra de um determinado ativo. Eu sempre encontrava vídeo de pessoas falando mal daquele ativo ou informações que recomendavam evitar a compra dele. E era sempre por culpa do mercado, porque o mercado está assim, porque o mercado está assado, porque o dólar está alto. Agora mesmo, com a bolsa em queda, se você vier aqui no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de pessoas que estão dizendo que a gente está num péssimo momento para se fazer investimento. Quando, na verdade, a gente pode estar diante do melhor momento dos últimos 12 meses. Até mesmo os bons ativos, eles estão com o preço descontado nesse momento. Agora sim, se você faz investimento em ativos ruins, todo momento ele vai ser ruim mesmo. E não me entenda mal, tá, pessoal? Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Pelo contrário, eu estou incentivando que vocês estudem, que vocês conheçam os fundamentos dos fundos imobiliários, das ações, dos títulos de renda fixa, ou seja lá qual for o ativo que você está investindo. Porque com esse conhecimento, você vai se sentir mais seguro na hora
que surgirem essas oportunidades no mercado na hora que você vai ali e faz os seus investimentos. Além disso, rapaziada, quando a gente está fazendo investimento na Bolsa de Valores, a gente está visando ganhos futuros. É sempre investimento a longo prazo. E quando eu estou falando longo prazo, estou falando aí de 8, 10 anos. Então, rapaziada, não delegar essa função de estudo dos seus ativos é de fundamental importância. Não ache que você assistindo um vídeo ali de uma pessoa que está fazendo análise de um relatório gerencial de um fundo, ou está fazendo uma análise de uma ação que você pretende investir, já vai te dispensar, né, dessa função de estudo daquele material, daquele ativo que você está investindo. Esse estudo feito por você mesmo vai te dar mais tranquilidade na hora que surgir uma oportunidade nesse ativo, né, que a cotação dele estiver em queda na bolsa. E também vai fazer com que você ignore essas informações de criadores de conteúdo que muitas vezes têm menos conhecimento do que você. Vamos lá, a terceira realidade sobre investimentos, que eu passei por isso e hoje eu vejo muitos colegas e pessoas aqui na internet, aqui no YouTube, cometendo esse erro, e não só cometendo, como negligenciando isso, é você não ter uma estratégia de investimento bem definida. Nossa, essa eu vejo direto. E olha que eu não estou falando de ter uma estratégia de investimento boa, até porque eu não acredito que existe uma estratégia melhor do que outra. Acredito sim que existe uma estratégia de investimento que seja melhor para a sua realidade, que se adapte melhor aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes uma estratégia de investimento que é boa para você pode não ser a que vai te trazer os resultados mais rápido, mas ela é melhor para a sua situação, ela se adequa melhor à sua realidade e os objetivos que você busca. Hoje eu vejo muita gente investindo por tendência, pessoal. Sabe aquele tipo de pessoa que muitas vezes está ali na fila de uma lotérica ou está numa mesa de um restaurante e de repente escuta alguém conversando do lado sobre um determinado ativo, que um determinado ativo está se valorizando muito nesse momento. Ele vai lá sem ao menos conhecer aquele ativo, sem ao menos fazer uma leitura, né, de um relatório gerencial ou buscar alguma informação mais detalhada daquele tipo de ativo, ele vai lá e faz um investimento nele. E daqui a pouco ele pega uma recomendação de outra pessoa e faz um investimento nele também. E ele vai se baseando assim por recomendação, ele nunca entra a fundo, nunca faz um estudo sobre o ativo que ele está investindo. Quando você vai ver, a carteira desse cara tá aquela salada mista, com ativos que não casam, um ativo que não casa com outro, às vezes até um ativo que se sobrepõe a um investimento que ele já tem na carteira, e fica aquela bagunça toda. Se você é esse tipo de investidor, tome cuidado. Ter uma estratégia de investimento bem definida e alinhada com os objetivos que você busca é de extrema importância. Quando eu comecei a investir na bolsa, um ativo que era tendência, pelo menos aqui no YouTube, era o MXRF11. Ainda hoje ele é, só que em 2022 ele era bem mais. Se você pesquisasse por fundos imobiliários no YouTube, existia uma grande probabilidade de aparecer um vídeo ou do MXRF11 ou do HGLG11. Então, indo muito por essa tendência do YouTube, eu acabei investindo no começo em HGLG11 e também no MXRF11. Só que com o tempo eu fui estudando sobre fundos imobiliários, estudando os relatórios gerenciais do MXRF11 e de outros fundos imobiliários do mesmo segmento que ele. E eu acabei descobrindo que tinham fundos que eram mais interessantes para a minha estratégia do que o MXRF11, né? Fundos do mesmo segmento do MXRF11. Então eu acabei vendendo o MXRF11 e comprando esses outros fundos. Mas eu só tomei essa decisão depois que eu tracei e defini qual a minha estratégia de investimento. E hoje, né, se a gente for falar de tendência, pelo menos em fundos imobiliários, eu acho que hoje o GARI 11 ele é mais tendência do que qualquer outro fundo imobiliário. Se a gente estiver falando de ações, é Banco do Brasil e, no geral, a tendência hoje é investir em Bitcoin. E como eu conheço gente que investe em Bitcoin sem saber nem do que se trata. Então assim, rapaziada, muito cuidado com essas tendências do mercado. A quarta realidade sobre investimento é algo que afeta diretamente o emocional do investidor. É muito importante, pessoal, a gente entender que uma oscilação no patrimônio, ela não necessariamente define se você é um bom ou um mau investidor. Você não se tornou um investidor sênior apenas porque os seus investimentos eles tiveram uma alta num curto espaço de alta da bolsa. Nem você também é um péssimo investidor se o seu patrimônio ele se desvalorizou com uma queda da bolsa. Isso pode parecer bobagem, pessoal, mas é muito comum a gente encontrar investidores iniciantes acreditando que fizeram um baita de um negócio quando eles percebem que o valor dos seus investimentos, né, os valores das suas ações, dos seus fundos imobiliários, das suas criptomoedas, tiveram uma valorização bastante alta num curto período de tempo, quando na verdade essa valorização ela pode ser apenas um reflexo do próprio desempenho positivo da bolsa como um todo, e não, né, um resultado ali de uma decisão, de uma escolha tomada por esse investidor. Então manter a nossa cabeça ali focada no crescimento a longo prazo, né, sem nos deixar levar
por esse desejo de crescer rápido, de crescer o nosso patrimônio do dia para a noite, isso é fundamental para a gente construir um patrimônio sólido e principalmente sustentável. E essa mesma lição ela é válida também para quem está com o seu patrimônio despencando. Você enxergar essas quedas do seu patrimônio de curto prazo como um retrocesso e acreditar ali que, embora você esteja colocando muito esforço, você não está tendo progresso, isso é igualmente errado. Muitas vezes a gente precisa ter uma visão macro, né? A gente precisa sair da nossa bolha, do nosso mundinho e tentar enxergar de fora. E com isso a gente percebe que esses pequenos movimentos aí de alta e de baixa da bolsa, eles são apenas uma fotografia de um grande filme, que é esse processo de investimento para alcançar nossa liberdade financeira. Então foi isso, rapaziada. Essas foram as 5 realidades que eu já me deparei nesse curto período aí como investidor e que eu pude perceber de forma mais clara. O objetivo desse vídeo aqui, rapaziada, é justamente contribuir com você que está começando a investir agora, que é um investidor iniciante. Eu confesso para vocês que eu estou até um pouco preocupado aqui de estar parecendo uma pessoa prepotente. Então eu já queria deixar claro aqui para vocês, rapaziada, que eu também sou um investidor iniciante, só que eu aprendi algumas coisas e o meu objetivo aqui é justamente passar isso que eu aprendi para você que ainda não passou por isso. Mas agora é a sua vez de contribuir com essa comunidade que a gente está criando aqui nesse canal. Deixa aqui nos comentários qual realidade ficou faltando aqui. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!